Olá, queridos. Na leitura das Escrituras Sagradas, é possível observarmos que a obediência é uma questão de disciplina. Desejo ler Jeremias, capítulo 7, do 23 ao 27. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje. Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Desejo repetir a leitura dos versos 23 e 27. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Olha, queridos, são centenas de vezes que lemos na Bíblia exemplos do convite de Deus, chamando as pessoas à obediência, e sempre acontecendo o contrário, lido nos textos do profeta Jeremias. Deus lê, Deus vê, Deus conhece os corações. A obediência é uma questão de disciplina, é de tomada de posição mesmo. Um exemplo vivo de obediência é a do nosso pai da fé, Abraão, que ultimamente temos falado muito deste exemplo vivo para nós. Diz a Bíblia que pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Gênesis 22, de 1 a 2. Veja, primeiro Deus lhe promete um filho, promete algo que Abraão e Sara desejavam no seu coração. Então Deus lhes dá o filho, e depois de um tempo Deus pede que ele sacrifique a própria promessa, queridos. Talvez Abraão não tivesse compreendido aquilo que Deus queria fazer, mas sem questionar, ele obedeceu e foi em direção à terra em que o sacrifício seria feito.
Chegando lá, preparou tudo, e quando estava prestes a sacrificar Isaque, um anjo bradou do céu e disse: não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhes faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Queridos, isto é obediência clara, absoluta. Abraão poderia ter negado, afinal, ele tinha a promessa. O próprio Deus havia dado a ele Isaque por promessa, mas mesmo assim ele sacrificaria aquilo que era mais precioso. Por obediência, o temor a Deus, ele sacrificaria a própria promessa por amor ao Deus que ele servia. Olha, e se ele tivesse desobedecido, ficaríamos sem uma história tremenda como essa, um exemplo de que obedecer a Deus é sempre a escolha certa. Quantas pessoas que já foram desta vida para outra perderam a oportunidade de salvação porque foram sempre desobedientes. Sempre Deus falava com eles de forma bem clara como cristal, e eles sempre desobedecendo a voz de Deus. Olha, a desobediência tem levado muita gente ao inferno. Oh, depois que Deus observou esta obediência irrestrita, vemos que Deus proveu um carneiro naquele momento para o sacrifício. Então, Abraão ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho, e aquele lugar foi chamado O Senhor Proverá. E por este ato de obediência e amor a Deus, de entregar a Deus a própria promessa, Deus disse: te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como as areias na praia do mar. Assim como Deus pediu a Abraão um sacrifício, ele pede-nos muitas vezes, queridos, para sacrificar nossa promessa, aquilo que o próprio Deus nos entregou, aquilo que é precioso para nós, a fim de provar da nossa obediência e nosso amor a Ele. Precisamos então agir por fé, crendo que sua vontade é perfeita e soberana. Assim como Abraão obedeceu, nós, filhos de Deus, devemos agir assim também, mesmo que naquele momento não entendamos os seus pensamentos e a sua vontade. E depois que Abraão obedeceu, ele experimentou a provisão de Deus. Deus se mostrou provedor, e ele não perdeu seu filho e foi grandemente abençoado. Ele e a sua descendência. Quem sabe você hoje precisa sacrificar aquilo que é precioso para você, como a sua vontade, seus sonhos, para que então você possa ser plenamente abençoado por Deus. As coisas do reino são assim. Quando você sacrifica, é que você ganha. Quando você perde, é então que você encontra. É o que nos ensina Jesus em Mateus 16, 25. Observe: porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á.
e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Ser obediente e fiel a Deus é ser obediente à sua vontade, é servi-lo com toda a alma. Jesus disse aos discípulos no momento que celebrava a última ceia com eles: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, amar a Deus é mais do que um sentimento, é uma decisão. Guardar os seus mandamentos, cumprir a sua vontade é o nosso dever. Em outra ocasião, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Deus que está nos céus. Mateus 7, 21. É uma grande verdade. Quantas pessoas que usam o nome de Deus em vão. Basta você observar no dia a dia, né? As pessoas estão sempre falando o nome de Deus. Quando eu era jovem, um dia eu fiquei surpreso, estar na porta da casa de meu pai, desceu um rapaz correndo e logo após ele vinha um homem correndo com a faca na mão. O sol batia na lâmina, chega, brilhava. Aí um companheiro deste que estava com a faca o abraçou por trás e ele ainda gritou: me solte em nome de... Aí citou o nome bendito de Deus: me solte que eu quero matar este... E soltou um palavrão também. Quantas pessoas no dia a dia que citam o nome de Deus, mas são rebeldes, desobedientes, não querem obedecer nunca. Deus fala, insiste com ele e ele está sempre desobedecendo. Por isso que Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, crente, esta é uma palavra para você também. Deus fala e você acha que está bem, está servindo ao Senhor, mas será que você faz a vontade do Pai mesmo? Vive em obediência absoluta, se sujeita a Deus verdadeiramente, ou quer que a sua vontade sempre prevaleça? Olha, o Senhor deixou a igreja para que a sua vontade fosse expressa e objetivamente conhecida. Ele garantiu à sua igreja que o Espírito Santo a conduziria a toda a verdade. João 16, 13. E quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, 16. Então, ser fiel ao Senhor é ser fiel à sua palavra e tudo aquilo que ele ensina. A fidelidade está muito ligada à perseverança e à paciência. O cristão precisa viver em constante vigilância e obediência. Não deixe a sua alma esfriar, querido. Quando a alma esfria, fica bem mais fácil para Satanás se aproximar e vencer esta vida pela tentação. Saiba que não seremos julgados pela nossa capacidade intelectual e nem pela grandeza das nossas obras, nem pelos muitos títulos que você conquistou nesta terra, e nem pelo patrimônio que você amealhou, pela pureza, pela santidade ao nosso Deus e pela perseverança nesta e na nossa caminhada terrena. A Bíblia diz: quem perseverar até o fim será salvo, disse Jesus em Mateus 24, 13. Para obedecermos a algo, antes de tudo, é imperioso conhecermos este algo.
E a Bíblia cita um exemplo clássico de um jovem que aparentemente obedecia cegamente às leis sem entendê-las. É como você obedecer à Constituição brasileira sem nunca ter lido um capítulo sequer. O jovem rico que observava a lei como exposto por ele ao Salvador Jesus Cristo, mas há algo a mais, queridos. O jovem era rico, era um ótimo religioso, observava a lei, possuía status e autoridade notória entre os seus companheiros, os seus contemporâneos, mas isto tudo não era capaz de preencher uma necessidade básica de todo ser humano, a garantia de entrar no reino de Deus. O Evangelho de Marcos diz: o rico se ajoelhou diante de Jesus, apesar de ser um pobre na esfera espiritual, e disse a Jesus: bom mestre. Tentou bajular Jesus. Jesus disse: bom só existe um. Para mostrar ao jovem que, apesar de ser religioso e ser uma autoridade entre os judeus, benquisto, né, porque era um homem de patrimônio, ainda lhe faltava o conhecimento básico do conceito de bondade. Há quem acredita que o jovem, ao chamar Jesus de bom mestre, ele estava se referindo a ele também, como homem bom. Judeus sabiam, e especialmente um rabino, que ninguém deveria ser chamado bom, visto que só Deus merece este título. Logo após a cena deste jovem, de joelho no chão e bajulação, é como muito nos dias de hoje e dizem: o que eu faço para herdar a vida eterna? Hoje, muitos procuram a vida eterna, a salvação mediante obras de caridade. Isto não é suficiente. Voltando ao jovem rico da Bíblia, ele teve tudo para se salvar. Primeiro, por ser bem melhor e nunca ter cometido crimes hediondos. Aparentemente, um jovem de conduta ilibada. E observe, queridos, que o Evangelho de Marcos disse que Jesus, fitando-o, o amou. Ou seja, Jesus deu a ele o exemplo do que deveria ser feito. Em Efésios 5, 29, Paulo diz: porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Sim, o amor deve ser transferido a outras pessoas, como Jesus faz. Então, querido, esta é a natureza de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame intensamente a sua família. Sirva com desvelo, dedicação plena. Procure o bem do seu lar. Procure o bem dos seus parentes, seus entes queridos, os seus amigos. Jesus, sem meias palavras, diz: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Neste contexto, Jesus está dizendo para ele amar. Sim, somente amar o próximo de maneira genuína. Jesus estava dizendo para aquele rico jovem que não adiantava nada observar a lei, ser visto como uma autoridade e mais ser um religioso. Ele precisava simplesmente amar verdadeiramente Deus, ao ponto de, possível for, ficar sem aquele patrimônio,
distribuindo com aqueles que não possuíam nada. Para isso, precisava se desapegar das coisas desta terra, até porque ele queria entrar no reino de Deus. Ele precisava entender que Cristo prometeu o reino do céu e não um reino aqui na terra para aquele jovem. Pergunta a você, caro ouvinte, o que o jovem rico tem a ver com você? Vale dizer que essa história do jovem rico é tão verdadeira e importante que aparece nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10 e Lucas no capítulo 18. Apenas Mateus chama de o jovem. Em Marcos é simplesmente alguém. E em Lucas é homem de posição. Segundo a narração bíblica, um homem rico se aproxima de Jesus, pergunta o que ele deve fazer para ter a vida eterna. Mas desprezou, queridos, não quis esta vida eterna. Hoje, passaram-se mais de 2000 anos que isto aconteceu. Portanto, já morreu há muito tempo, não é verdade? E aí teve tempo de voltar atrás, se arrepender? Não. Morreu amando somente a sua riqueza e o seu patrimônio que ficou. Os herdeiros, possivelmente, ali até brigaram por este patrimônio. Se morreu assim, querido, sem ter de fato considerado as palavras de Jesus, pensado melhor, lá na casa dele, quem sabe, fez um concerto com o Senhor, mas a Bíblia não nos diz. Provavelmente ele se perdeu mesmo, está em tormento, arrependido agora tardiamente, há mais de 2000 anos, dizendo: ai, eu me arrependo, por que eu não troquei? Na terra foi apenas um homem religioso que observava algumas normas e práticas da lei, mas quando Jesus põe este jovem à prova: você quer de fato ser salvo? Então vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Querido, depois que ele ouviu estas palavras de Jesus, achou pesado demais isso, e diz claramente a Bíblia que o jovem se retira triste, pois havia muitos bens. Existe algum bem na terra superior do que a vida eterna nos céus com Cristo, querido? Jesus falou o seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense bem, já pensou o homem mais rico do mundo hoje, que todos conhecem a história dele, o sucesso de sua riqueza, mas se ele partir para a eternidade, sem que acerte a sua vida com Deus, sem que entregue a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, os seus bilhões de dólares ficarão aqui na terra para os herdeiros. Não leva absolutamente nada. A Bíblia diz, claramente, que o homem veio do pó da terra e ao pó voltará. Ninguém leva nada. Eu já participei de muitos cultos fúnebres e observei, geralmente os mortos partem para a eternidade, até mesmo sem aliança que ele usou durante muitos anos na terra. Ninguém enfeita com joias caríssimas, relógio de estimação, não é verdade? Parte para a eternidade sem nada. Então, meu querido,
invista na vida eterna, invista no Senhor Jesus Cristo. Então não seja avarento, não ame a riqueza mais do que Deus, não se apegue às suas coisas, ao seu patrimônio, tudo isso vai ficar. Eu tenho consciência disso, trabalhei, me esforcei bastante para deixar patrimônio à minha família, quero deixar minha família bem amparada para estar com o Senhor. E isso, graças a Deus, o Senhor já me deu este grande prazer. Mas, querido, eu nunca amei o patrimônio mais do que o Senhor Jesus. Então, esta passagem nos oferece uma oportunidade única para refletir sobre o papel da riqueza. Deus nunca foi contra a riqueza, querido. Temos muitos personagens na Bíblia que foram ricos. Posso citar Abraão, Jacó, Isaac, Davi, Jó, Salomão. Quantos a Bíblia cita exemplos, entretanto eram pessoas de Deus. Olha, a riqueza, os bens materiais não afastaram estas pessoas que eu citei de Deus. Quando Jesus falou que é muito difícil um rico se salvar, é porque a tendência natural é que essas pessoas se tornem ávidas e prisioneiro dos seus próprios bens. Conheço milionário que passa quase fome, querido, porque não quer gastar, o dinheiro tem que estar no banco e tem que ter mais patrimônio. Apesar deste jovem rico ter procurado Jesus, não quis ser um seguidor de Jesus. Ele estava tomado pelo seu orgulho. Estou muito bem, eu guardo a lei, que ainda me falta? Minha salvação é certa. Mas ele virou as costas para Jesus. Na verdade, faltava tudo. Ele conhecia a lei, dizia até guardá-la, mas não conhecia de fato o nosso Deus. Ele não estava procurando por perdão de pecados e salvação da morte espiritual, mas por solução de seus conflitos internos. Jesus o desmontou de sua religiosidade, da falsa santidade e do falso conhecimento de Deus. Olha, há um adágio popular que é uma verdade, que o inferno está cheio de boas intenções. Quantas pessoas, que ficaram só nessas boas intenções. Olha, queridos irmãos e amigos, o verdadeiro discípulo deve estar pronto e fazer qualquer coisa que o Senhor lhe peça. Como Abraão foi este exemplo para nós. Este jovem rico aparentemente estava desejoso da vida eterna, mas ao perceber o custo que isto teria, ele desiste. Ora, como trocar as coisas terrenas pela vida que eu ainda não conheço, pela vida após túmulo? Aquele jovem perdeu a oportunidade. E você vai desistir de Cristo? Ou prefere o caminho da obediência até o fim? Pense nisso, querido. Amém? Oremos. Pai de imensa bondade e misericórdia, teu amor foi extensivo a todos os seres humanos, pois o Senhor enviou Jesus Cristo, teu Filho, em resgate de muitos, como diz a tua palavra, pelo seu precioso sangue derramado ali na cruz do Calvário. Obrigado porque nós entendemos este ensino, Senhor. Abraçamos a Jesus Cristo como Senhor. Nós entramos na aliança de Cristo Jesus. Pai,
Abençoe esses lares que nos ouvem neste dia, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o nosso próximo encontro, queridos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.